a inflação no Canadá ficou abaixo da meta dos 2% e agora parece que tudo ficou sob controle. Vamos comemorar, né? O Canadá agora vai voltar ao seu crescimento e o Banco do Canadá fez mais um corte na taxa de juros de 0,5%, foi um pouco mais forte dos cortes anteriores. Então o que eu quero comentar aqui é sobre um pouco da recepção dessa notícia, porque aparentemente parece que é uma coisa bastante positiva e que agora realmente o Banco Central do Canadá conseguiu o controle, né? Ele conseguiu o famoso soft landing, que nem o Fed conseguiu. Então o que eu quero passar é o que está por trás disso, obviamente. Então primeiro que o Banco do Canadá fez vários cortes recentes na taxa de juros, mas ele vinha fazendo aqueles 25 pontos base, né? 0,25%, fez um em junho desse ano, fez outro em julho, caindo ali para 4,5%, depois em setembro fez mais um de 0,25% para 4,25%, e agora ele ficou mais agressivo, ele foi para 50 pontos base, caindo para 3,75%. Só que aí se pergunta, tudo bem, então se a gente conseguiu, por que você está agora querendo estimular? Né? É que sempre entra a contradição das políticas de bancos centrais. Então, quando você vê um artigo da Bloomberg, eu coloquei também aqui nas fontes, para você poder acompanhar, dá a impressão de que eles fizeram o stick do soft landing, ou seja, eles fizeram o pouso. Agora o avião já pousou tranquilamente, já vamos comemorar, a recessão foi evitada e acabou aquela inflação tão persistente da pandemia. E agora é hora de estimular o crescimento. Vamos para uma nova fase a partir de agora. Mas se você analisa o próprio documento da reunião, quer dizer, o próprio relatório feito pelo Banco Central do Canadá, que eu inclusive coloquei também aqui no podcast, o PDF, você vai poder ver na descrição desse vídeo, você vê que a coisa não é tão otimista assim, né, quanto se passa. Então, inclusive isso foi parte de uma análise do Jeff Snyder recentemente, que a grande questão é que você tem uma série de problemas que são os mesmos em relação a todo o resto do mundo, né? Como a gente sempre fala aqui, isso é um movimento coordenado. Então a preocupação aqui é sobre o mercado de trabalho, é sobre as perspectivas de crescimento, é sobre a desaceleração do consumo interno, e tudo isso vem afetando o Canadá, só que ele está agindo numa velocidade mais preocupada agora do que o Fed veio fazendo. Então você percebe que muitas vezes o Canadá ele vai primeiro e depois vem os Estados Unidos, ou os Estados Unidos vai primeiro, depois vai o Canadá. Então é uma história bastante próxima, mesmo que você tenha um pouco de diferença ali na velocidade e na intensidade com as quais esses cortes são feitos. Então, inclusive segundo a análise do Jeff Snyder, essa decisão reflete uma tentativa de estimular a economia, porque tem realmente uma desaceleração desse crescimento, e a economia canadense vem enfrentando dificuldades com as intenções de contratação e a redução do crescimento na demanda doméstica. Então, novamente, não é uma coisa só do Canadá, mas do mundo inteiro. E aí, você fazer um corte mais agressivo de juros é você olhar não o que se fala, mas o que se faz. Porque você só faz um corte desse se você tiver uma preocupação que essa inflação que baixou dos 2% não seja uma coisa simplesmente porque o Banco Central do Canadá fez um controle excelente, né, dos números, mas que a preocupação é que isso caia bem mais e que isso possa criar não somente uma desinflação prejudicial, mas uma deflação. E isso é o pesadelo de qualquer banco central, porque se você não tem uma expansão num sistema monetário baseado em crédito, você simplesmente para o consumo, para as novas máquinas, para novos empregos, você para literalmente toda a economia. Então o Banco do Canadá espera que os cortes de juros ajudem a fazer esse estímulo da demanda. Você já ouviu isso em algum lugar? Talvez nos Estados Unidos, talvez na própria China, né, com um pacote de estímulos, talvez no próprio Japão, talvez na própria Europa. Percebe como tudo isso, quando você olha de uma forma mais macro, você percebe uma tendência mundial. E a previsão do PIB do Canadá para esse ano é de 1,2%, que seria uma previsão bem mais otimista do que se você realmente analisar a situação econômica. E a desaceleração, ela obviamente não se limita ao Canadá, segundo o Jeff Snyder, que a gente já falou aqui. Agora, tem um grave problema no Canadá em relação aos jovens, porque eles estão enfrentando taxas bem maiores de desemprego, refletindo uma desaceleração no mercado de trabalho. E é aí que é o grande problema
que o Jeff Snyder bate bastante, que é um problema no Canadá e principalmente nos Estados Unidos. Você, apesar de ter várias vagas sendo ofertadas, as contratações é que são realmente o que você vai ver. O que define um mercado são as transações completas e não as intenções de transação. Então, por mais que você tenha uma abertura de empregos, você precisa ver quantos de fato estão sendo fechados, onde você tem de fato a contratação acontecendo. E esse número vem despencando, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Então, essa pressão sobre o consumo, né, também, que obviamente é afetado baseado nisso, né? Se você não tem o emprego, você também não tem consumo, porque você vai começar a focar muito mais em pagar suas dívidas, quitar as coisas, evitar gastos supérfluos, entre várias coisas. Tudo isso é uma força deflacionária e está justamente por trás do que o Canadá está fazendo com esse tipo de corte. E essa, segundo o Jeff Snyder, também a política de corte de juros no Canadá ela é vista como um reflexo de tendências, né, que vem acontecendo também na Europa, além dos Estados Unidos. Tá? E para piorar a situação, você teve também um estudo do FMI, uma previsão para a economia global, sugerindo que os riscos de desaceleração são mais elevados do que antes, particularmente devido à volatilidade do mercado financeiro e à desaceleração da economia chinesa. Ou seja, o Canadá é bastante dependente também da China, né? Porque não somente eles, mas praticamente o mundo inteiro. Então, você colocar essa expectativa na China também cria um cenário ruim para o Canadá. Você colocar uma expectativa ruim para o resto do mundo também é um cenário negativo para a China. Percebe? É a forma como, infelizmente ou felizmente, todo mundo está interligado. Então, mesmo com esse corte de juros, o crescimento acaba sendo afetado pela expectativa que você tem do consumo fora do Canadá. Então, especialmente no setor automotivo, né, que teve uma queda muito forte. É um dos principais indicadores de leading indicators, na verdade nem leading indicators, é a economia agregada que a gente chama, né? Então, bens mais duráveis, né? Geladeiras, eletrodomésticos, carros, etc. Tudo isso mostra um arrefecimento, apesar de não ser tão rápido e incisivo no mundo inteiro. Você vê em alguns lugares, e o Canadá é um desses lugares onde está isso mais forte. Mas o Canadá foi um dos primeiros países onde realmente a inflação caiu para baixo da meta, certo? Então, assim, um lado do mercado vai interpretar como se você conseguisse o soft landing. Na verdade, você já não está nem no landing, né? Você já foi para baixo da meta. Então, o objetivo é você manter essa meta, que eu já conversei em capítulos passados de porquê, né? Que é um número, o 2%, na verdade, um número totalmente arbitrário, que começou na Nova Zelândia. Tem um capítulo sobre isso, você pode procurar aqui também, mas a preocupação obviamente, isso acaba sendo uma referência. Então, o objetivo é você margear os 2% e meio que ficar neles. Se você sair atravessando os 2%, isso obviamente vai acender um sinal amarelo ou até vermelho com medo da deflação, né? E a destruição de dinheiro circulante na economia, e é tudo que eles querem evitar. Então, você tendo esse tipo de visão que se tem no Canadá, quando você vê realmente o relatório feito por eles, eu achei até interessante porque eles foram até um pouco honestos, digamos assim. Eles não tentaram florear tanto as coisas, falaram da fraqueza do mercado de trabalho, falaram da fraqueza do mercado de consumo, e que agora o objetivo realmente é dar uma injeção de ânimo para que possa voltar a ter o consumo, principalmente de bens duráveis ou de residências, etc. A gente sabe do grande problema. Acho que o Canadá é uma das maiores... tem um dos maiores problemas de bolha imobiliária do mundo, né, junto com a Austrália e alguns lugares específicos, mas o Canadá é bastante complicado. Se você mora no Canadá, coloca aqui nos comentários, que pode ajudar um pouquinho, né, a ver a vida de cada um. Mas realmente cabe saber, né, se isso vai de fato ter algum tipo de impacto ou não. Infelizmente não é o que a história mostra, mas é baseado em ciclos econômicos. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas o que é mais interessante agora é ver se outros países vão copiar
esse tipo de intensificação dos cortes, principalmente o Fed, né? A China foi uma das que mais fez isso, até inclusive antes do Canadá, e você percebe isso sendo uma tendência, talvez a Europa. Então vamos ver aí quais são os próximos países ou regiões que vão acompanhar esse tipo de movimento coordenado global.